Amigas, amigos, olá! Vamos à nossa aula de Geografia das Religiões. Nessa apresentação, nós não vamos buscar um entendimento teológico profundo, uma verdade escondida em qualquer uma das religiões que nós vamos averiguar. Primeiro porque na apostila nós temos uma apresentação extremamente simples, eu diria até simplória, na qual a apostila mostra quais são as grandes religiões em termos de fiéis em escala mundial e qual é a sua área de ocorrência e algumas poucas características, em geral bastante conhecidas, de cada uma das formações religiosas. Nós vamos dar um pequeno grau de aprofundamento, uma camadinha a mais de aprofundamento nesta apresentação, trabalhando aspectos de sociologia e de política relacionados a essa geografia das religiões. Se eu ficar pequenininho aqui no cantinho, vai ajudar. Mais ou menos assim. E agora vamos lá para a nossa geografia das religiões. Primeiramente, uma introdução, mundo ocidental onde nós temos a formação da modernidade dentro do processo de laicização. E o que é laicização? A gente sabe lá da história, da sociologia, da filosofia, é a separação entre Estado e Igreja, é a separação entre relações políticas institucionais. Relações políticas são relações de poder, são presentes em todos os ambientes, em todas as instâncias. Mas, nesse caso, eu estou citando a separação das relações políticas institucionais com a ideia de fé. E isso é, portanto, laicização. A modernidade tende à laicização, por exemplo, no entendimento weberiano de desencantamento do mundo. Trata-se de um mundo organizado segundo uma lógica racional, burocratizada e dentro de uma perspectiva capitalista com vistas à acumulação ilimitada de riquezas. Ainda mais é um mundo ocidental onde, isso é uma expressão minha, tá? Onde nós temos a ideia de institucionalização do porquê. Então, vejam, a ideia de você colocar o porquê como uma espécie de instituição básica de funcionamento da sociedade. E o porquê pode ser entendido como um solvente universal. Para onde ele está direcionado, então aquele objeto, para onde foi o porquê, o objeto da nossa interrogação, ele fica em suspeição, em suspensão, até ele se validar diante da pergunta por quê. Vamos pensar na igreja medieval. Então ela é um instrumento necessário suficiente de interligação entre o homem e Deus. Por exemplo, para você ter perdão dos seus pecados, a confissão periódica. O homem medieval valida isto. Agora, o que o homem moderno fará? Ele perguntará por quê? Por quê? Como a reforma protestante passou a fazer. Se no meu coração eu estou arrependido dos meus pecados e se Deus me vê, vê a mim integralmente, então eu não preciso da igreja, não preciso do padre para fazer a confissão. Deus já está vendo que eu estou arrependido. Então a ideia de você colocar aquela instituição, aquele objeto, no caso do meu exemplo, a Igreja Católica, em uma condição de suspeição, de suspensão, que seria validada ou não, dependendo da resposta a esta pergunta. E por isso que o porquê é uma espécie de solvente universal, para onde ele se direciona a uma dissolução da certeza que estava dada anteriormente àquele objeto, àquela instituição, criando uma condição de plena fluidez inerente à modernidade. E daí a gente poder entender uma crítica à noção de pós-modernidade. A dita fluidez pós-moderna não é pós-moderna. Não é distinta do que já está dado em contexto de modernidade, porque a modernidade institui o porquê que garante esse nível muito mais elevado de fluidez aos processos sociais. E dentro desse contexto racional de institucionalização do porquê, nós temos a ideia de direitos humanos. Direitos humanos estão presentes nos textos internacionais, nos textos sagrados e nos tratados internacionais. Carta de fundação da ONU, por exemplo, texto bíblico e outros textos religiosos, aparecem então direitos humanos. Agora, se a gente traz esses direitos humanos para um texto constitucional, eles passam a ser chamados de direitos
fundamentais, entre outros, e falando da nossa geografia das religiões, a liberdade religiosa. E agora vejam uma aparente contradição. Onde a religiosidade pode se manifestar? Ora, apenas onde o Estado não interfere no processo religioso. Então, só nesse contexto, só quando o Estado não assume uma religião, é que pode haver a religiosidade presente na sociedade. Afinal de contas, vejam, de repente você é uma pessoa extremamente religiosa, por exemplo, cristã católica, né? E você acha que o Estado deveria ser também religioso. O Estado, sim, assume uma condição de fé oficial e você pensa, que bom para mim, porque eu sou cristão católico e agora o Estado também é cristão. Opa, o Estado é cristão protestante. Então ele proíbe que haja igrejas católicas, ele proíbe que haja a manifestação de santos, de imagens de santos publicamente, e assim sucessivamente. Então acho que a sua religião cristã católica não poderia mais se manifestar. Quando você pode ser católico, né, cristão protestante, budista ou ateu, né, apenas em um Estado que não assume fé oficial, apenas em um Estado que protege a liberdade religiosa, inclusive a negação da religião a cada pessoa na sociedade. Podemos aprofundar isto genealogicamente através da ideia de laicização no Dicionário de Política de Norberto Bobbio. Vejamos o que Bobbio diz acerca da laicização nesse trechinho. Ele diz: o processo de laicização da sociedade e do Estado, que atingiu especialmente nos últimos tempos os movimentos políticos sociais pela sua tendência em reconhecer o pluralismo no seu interior e pela sua autonomia diante de rígidas premissas ideológicas, levou cada vez mais a considerar a profissão religiosa uma questão privada e a reafirmar a sua sempre menor incidência na vida pública, enquanto a sociedade contemporânea aparece cada vez mais secularizada em suas estruturas, em suas diretrizes e em seus comportamentos, persistem ou ressurgem, todavia, também à margem ou fora das igrejas, formas novas, minoritárias, mas significativas de expressão religiosa. Então Bobbio já estava vendo lá no velho distante ano de 1983, primeira edição do Dicionário de Ciência Política do Norberto Bobbio, que apesar do processo de laicização, novas formas de expressão religiosa surgiam em diferentes campos, em diferentes contextos da sociedade. Nós podemos aprofundar isso em relação a coisas que não estão presentes no dicionário dos anos 1980. A tendência crescente de relação entre a fé religiosa, a fé e a ação política institucional, o que rompe com a ideia de laicização. Então, notem bem, né, a exacerbação da religião que rompe com o processo de laicização na medida em que um grupo religioso busca se apropriar, né, parcial ou totalmente do aparelho de Estado para fazer com que as leis e as instituições públicas obedeçam às suas necessidades. E como nós vimos anteriormente, se isto ocorre, a gente não tem em última instância a exacerbação da religião, da religiosidade. Ao contrário, porque só pode haver plena religiosidade no Estado laico, quando um grupo se apropria do poder de Estado, um grupo religioso se apropria do poder de Estado, nós temos uma tendência de eliminação de todas as demais formas de pensamento religioso, todas as demais formas de ação religiosa. Nós vemos isso através do fundamentalismo religioso. E o que é o fundamentalismo religioso? Suposta interpretação literal dos textos sagrados em um contexto de militância política. Porque suposta está em negrito, está em itálico. Normalmente é lido em textos, inclusive acadêmicos, que o fundamentalismo religioso é a interpretação literal dos textos sagrados. Agora eu gostaria de saber o que é interpretação literal. Ainda mais de textos sagrados, de livros como a Bíblia ou o Alcorão, né? Não há uma interpretação literal, não há uma literalidade de interpretação. O que há é uma interpretação.
Só que essa interpretação é do grupo político que busca tomar o poder de Estado. Ou essa interpretação é do grupo que já se apropriou do poder de Estado. Então não há literalidade, há sim apropriação política de uma forma de interpretação dos textos religiosos que seria traduzível por fundamentalismo religioso, se desdobra em violência explícita ou simbólica entre as partes, junto aos grupos que não compartilham do pensamento religioso agora dominante ou hegemônico estatal, aumentando a vulnerabilidade das pessoas no que diz respeito aos direitos fundamentais. Eu coloquei para ilustrar uma foto do Afeganistão talibã, não é? onde as representações, né, públicas de mulheres foram pichadas pelos talibãs, onde as mulheres voltaram a ser obrigadas a utilizar uma roupa que cobre o corpo inteiro, inclusive o rosto integralmente, a burca. Agora, será que isso é uma exclusividade do mundo muçulmano? Não, não é. Não é uma exclusividade do mundo muçulmano e não é nem mesmo homogêneo ao mundo muçulmano. O mundo muçulmano não é o Afeganistão talibã. O mundo muçulmano é também a Turquia. O mundo muçulmano são também os países que têm um grau de modernização mais acentuado na Ásia Ocidental, no norte da África. Então não há que se confundir uma coisa com outra, seria mero preconceito. E mais, a ideia de fundamentalismo não está presente apenas no mundo muçulmano. Em todas as outras formas religiosas na atualidade nós encontramos também manifestações de fundamentalismo religioso, como na charge de Latuf, aqui no Brasil, a tendência de crescimento do neopentecostalismo, de outras formas de religião cristã, inclusive católica, mais extremadas, e que buscam se apropriar do aparato legal, do aparato público institucional. Notem, por sua vez, que a religiosidade, a religião, é plural dentro da própria instituição religiosa. Será que essa charge de Latuf é contra os evangélicos, contra os neopentecostais? Vejam em qual contexto ela foi criada. Frente Evangélica pelo Estado de Direito. Essa charge está representando evangélicos que criticam justamente o processo, a tendência, a iniciativa de apropriação das leis e das instituições públicas por outros evangélicos neopentecostais. E, portanto, a religião tem que ser pensada na sua complexidade, nas suas contradições internas, e não como um corpo monolítico, como um corpo homogêneo em diferentes aspectos. Isso aponta para um cenário geopolítico mundial de suposta tendência de conflito entre grupos que estão constituídos em religiões e em áreas distintas do mundo, como talvez tenha profetizado, vou utilizar essa palavra, Samuel Huntington, no final dos anos 1980 e ao longo dos anos 1990, naquilo que ficou famoso, conhecido como choque de civilizações. Eu tirei aqui um trechinho da ideia de choque de civilizações para nós tentarmos entender e criticar essa ideia. Diria Samuel Huntington: a política mundial está entrando em uma nova fase na qual as grandes divisões entre a humanidade e a fonte dominante de conflito internacional serão culturais. As civilizações, os mais altos grupos culturais de pessoas são diferenciados entre si por religião, história, idioma e tradição. Essas divisões são profundas e cada vez mais importantes. Da Iugoslávia ao Oriente Médio e à Ásia Central, as linhas de falha das civilizações são as linhas de batalha do futuro. Nesta era emergente de conflito cultural, os Estados Unidos devem forjar alianças com culturas semelhantes e espalhar seus valores sempre que possível. Com civilizações alienígenas, estranhas, estrangeiras, o Ocidente deve acomodar-se se possível, mas confrontar se necessário. Na análise final, no entanto, todas as civilizações terão que aprender a se tolerar. Samuel Huntington está sugerindo, portanto, que com a crise do socialismo e eventual fim da União Soviética, o padrão político-ideológico de tensão mundial, que era a lógica da Guerra Fria, deixa de existir.
e nós passamos a ter um novo padrão de tensões em escala mundial, que seria o choque de civilizações, ligado, portanto, entre outros, à formação cultural e religiosa desses diferentes grupos, né? A questão da tradição, do idioma, da história, da religião desses diferentes grupos. Que grupos são estes? Onde eles estão em escala mundial? Aqui nós temos um mapinha que mostra, não é? O verdinho, por exemplo, como civilização islâmica, não é? Nós temos o azulzinho claro, vejam, com os cristãos ortodoxos em boa parte da Rússia e também no leste da Ásia, e assim sucessivamente os chamados grupos civilizacionais, as chamadas civilizações. É isso que Samuel Huntington está nos passando, grosso modo. Então, a ideia de um novo padrão de tensão entre as diferentes partes do mundo, entre os diferentes territórios que se constituiriam em civilizações. Mas aqui a gente já começa a entender os problemas, as inconsistências inerentes a esse pensamento. Vejam no próprio texto de Samuel Huntington. Na parte final dessa passagenzinha que eu li para vocês, será que Samuel Huntington está fazendo uma análise de fato, um entendimento crítico? Não está. Ele está preconizando o que os Estados Unidos devem fazer dentro desse suposto cenário de choque de civilizações. Então não se trata de um intelectual com pensamento crítico, trata-se de um intelectual que está tentando validar as ações americanas, está tentando justificar as ações americanas em escala mundial. Nós podemos ver uma manifestação disso desta forma. Choque de civilizações. Dentro do processo de globalização, há um acesso facilitado, há um intercâmbio facilitado em escala mundial entre as diferentes civilizações. A civilização ocidental, a islâmica, a hindu, a cínica, a chinesa e assim sucessivamente. Mas peguemos, por exemplo, a civilização islâmica, que tem crescente intolerância frente às transformações impostas pelo Ocidente junto aos territórios desses países no norte da África e na Ásia Ocidental. E como uma parte dessa civilização islâmica vai responder, senão com os episódios do 11 de setembro, os ditos ataques terroristas contra o território americano em 11 de setembro de 2001. Os Estados Unidos, por sua vez, respondem. O Ocidente responde com a Guerra do Afeganistão, com a Guerra do Iraque em 2001 e 2003, respectivamente. E isso seria uma manifestação do chamado choque de civilizações. O 11 de setembro, o mundo islâmico atacando o mundo ocidental. As guerras do Afeganistão e do Iraque, o mundo ocidental respondendo e atacando o mundo islâmico. Mas será que isso é realmente um choque de civilizações? Vamos entender de uma outra forma? Primeiro, como definir civilizações? É de fato um cenário de globalização. E justamente dentro desse cenário de globalização, não apenas é um intercâmbio, né, entre as diferentes populações, as diferentes formações, né, junto a esses territórios ditos civilizacionais, como ainda mais há transformações inerentes a estas ditas civilizações, que muito dificilmente podem ser delimitadas, como aparece no nosso mapinha anterior, como se fossem fronteiras de um Estado nacional. Então, primeiro ponto importante, dentro do atual cenário de globalização é muito difícil você caracterizar uma extensa área homogênea daquilo que viria a ser uma tal de civilização. Segunda coisa importante, guerra ao terror, tá? Então é o mundo ocidental atacando o mundo islâmico. Mas está marcado aqui, ó, com países islâmicos. E sabe por quê? Porque muitos países de maioria de população islâmica se prestaram ao auxílio militar ou participaram da coalizão formada pelos Estados Unidos para atacar o tal do mundo islâmico. Então é estranho, né? É um choque de civilizações, é o Ocidente contra o Islã. Só que partes do Islã estão ajudando o Ocidente a atacar o próprio Islã. Então é uma estranha guerra de civilizações. E ainda mais, o 11 de setembro foi um ataque ao quê? Foi um ataque ao mundo ocidental ou aos Estados Unidos? Será que todas as populações da Espanha, será que todas as populações da França, será que todas as populações na Espanha, na França, no País Basco, né, se sentiram atacadas em 11 de setembro? É claro que não, é claro que não. E ainda mais, a resposta americana não foi a resposta não foi do mundo ocidental, foi uma resposta americana, que faz parte dentro de uma lógica típica de ação militar
para exploração de recursos estratégicos, para exploração de recursos materiais, como é inerente, por exemplo, ao velho imperialismo europeu lá do século XIX. A Europa demandando recursos naturais para sua atividade econômica e exercendo controle sobre outras partes do mundo, na África e na Ásia. Lá nós tínhamos outros padrões de justificativa, como era o caso, por exemplo, do darwinismo social, como eram as teorias racistas. Hoje a gente tem uma outra busca de justificativa, uma outra ideologia de justificativa, que seria esse tal choque de civilizações, que na verdade então não corresponde ao entendimento de fato da realidade, não é um entendimento crítico da realidade, é isto sim uma tentativa de validação das ações dos Estados Unidos em escala mundial. Onde nós podemos avançar por algumas características das diferentes religiões a partir de agora, começando com o islamismo que tem esta área de abrangência mundial. Nós temos principalmente populações muçulmanas no norte da África e na Ásia Ocidental, mas também com uma certa expressão na África de Leste, na África Oriental e no sudeste da Ásia, na Indonésia. Trata-se de um grupo religioso com uma crescente participação em termos percentuais mundiais, e também em termos absolutos, em percentual da população mundial e em população ligada a essa expressão religiosa. Então, uma crescente população total e uma participação percentual mundial também crescente. Em duas vertentes mais importantes conhecidas do islamismo, que é a vertente xiita, presente com destaque aqui no Irã, e a vertente sunita, mais numerosa em termos de mundo islâmico por todo o norte da África, boa parte da Ásia Ocidental e aqui na Indonésia, no sudeste asiático. Cuidado com a ideia de sunitas mais tolerantes e xiitas mais intolerantes, radicais. Isso é uma besteira sem tamanho, tá certo? Não há diferenças teológicas radicais entre sunitas e xiitas. As diferenças são mínimas, comparativamente, por exemplo, a cristãos, protestantes ou católicos, né? Protestantes ou cristãos ortodoxos. Tá? Aí as diferenças são muito mais importantes, são muito mais fortes, comparativamente a sunitas e xiitas, que em grande parte, teologicamente, são um tanto quanto indistintos. De onde vem o islamismo, gente? O islamismo é cronologicamente a mais recente manifestação religiosa monoteísta da Ásia Ocidental. Mais antigos nós temos o judaísmo e o cristianismo. Maomé seria, na tradição islâmica, o chamado selo dos profetas, o último dos profetas. Profeta é alguém que traz uma mensagem de Deus aos homens. Noé foi profeta, Moisés foi profeta. Na tradição islâmica há Jesus, que é entendido como um profeta, não como Deus que se faz homem, mas como um profeta. E quando os profetas se encerram, ora, Deus mandou a última mensagem para os homens através de Maomé. Que mensagem foi essa? Ora, é ao mesmo tempo uma mensagem e o milagre de Maomé. Profetas fazem milagres, né? Por exemplo, Moisés abrir o Mar Vermelho, Jesus, né, curar os leprosos, né? E qual é o milagre de Maomé? É a última mensagem de Deus para os homens, o livro sagrado do islamismo, o Alcorão ou Corão. Corão traduzido do árabe para o português seria livro, né? Al é artigo, então Alcorão, o livro, né? Por vezes é citado Corão, né, e portanto sem o artigo, tudo bem? Então este é o milagre de Maomé. Agora Maomé tem uma peculiaridade frente a outros profetas. Ele vai exercer controle político sobre o território durante a vida dele. Por exemplo, Moisés, ele só teve controle político sobre a sua população, né, no trânsito entre o Egito e a dita Terra Prometida. Mas ele não governou os hebreus na tal terra prometida. Jesus nunca exerceu controle político territorial. Enquanto Maomé era vivo, ele exerceu controle político num processo de islamização de toda a Península Arábica. Ele era, portanto, liderança religiosa e político-territorial ao mesmo tempo.
Mas Maomé fica velho e morre. E daí vem a pergunta: quem vai suceder Maomé? Quem vai ser o próximo profeta? Atenção, não tem próximo profeta. Então, haverá alguém que vai governar os muçulmanos, porque o último profeta foi Maomé. E, portanto, quem virá a governar os muçulmanos é uma pessoa como qualquer outra, que não conversa com Deus, que não traz mensagens, porque Deus já mandou a última mensagem através de Maomé, através do Corão. Mas resta a pergunta: quem vai governar os muçulmanos? Bom, a resposta seria simples. Como Deus já mandou a última mensagem para os homens, basta que agora nós escolhamos alguém entre nós, entre os muçulmanos de primeira hora, que vai simplesmente nos administrar, né, nos governar segundo as regras do islamismo. E essa pessoa é Abu, o primeiro califa escolhido entre os muçulmanos de primeira hora e depois da morte de Maomé. Alguém contestou isto. Quem contestou foi Ali, genro de Maomé, casado com a única filha de Maomé, Fátima. E segundo a tradição árabe, a herança fica para o filho, se não há filhos, então fica para o genro. O único genro de Maomé era Ali, que diz ser o legítimo sucessor de Maomé, contestando a eleição do califa. Isso gera um cisma entre os muçulmanos, aqueles que vão seguir o comportamento do profeta, o Sunna, comportamento do profeta implementado pelo califa escolhido entre os muçulmanos. E aqueles que vão seguir uma tradição hereditária, de alguma forma ligada à família do profeta Maomé, seguindo Ali, genro do profeta, seguidores de Ali, Shia Ali em árabe. E daí nós temos então uma diferença principalmente na legitimação da autoridade política religiosa. Enquanto no sunismo isto é por escolha dentro da comunidade, no xiismo, isto vem em uma tradição hereditária que de alguma forma é ligada simbolicamente à família do profeta Maomé. Vejam, o que dentro dessa distinção existe de maior ou menor radicalismo político? Absolutamente nada. E a gente tem, por exemplo, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, que são grupos considerados terroristas e que estão dentro da tradição sunita. Enquanto o governo do Irã, que manifesta por vezes ações que são mais extremadas segundo o entendimento do mundo ocidental, tem fé oficial muçulmana xiita. E por favor, isso não significa em hipótese alguma, como eu disse anteriormente, que o muçulmano é radical, extremista, intolerante, independente de ser xiita ou sunita. Não, não é. Não é. Porque há vários países em grau de modernização bastante acentuados no norte da África, na Ásia Ocidental. E do ponto de vista do extremismo religioso, nós nos lembramos do terrorismo na Noruega há alguns anos, patrocinado por um cristão que foi a uma área de veraneio de estudantes armado e matou indiscriminadamente as pessoas lá na Noruega. Então é terrorismo religioso cristão. Então não há uma distinção de intolerância entre sunita e xiita e muito menos inerentemente ao islamismo. Podemos aprofundar isso vendo algumas características do Islã. Segundo Albert Hourani, especialista britânico em mundo árabe, ele diz o seguinte: pilares do Islã. Então, o que seriam os aspectos fundamentais que um muçulmano deve fazer? Entre eles estavam o testemunho oral de que só há um Deus e Maomé é o seu profeta. Segundo, havia a prece ritual, certas formas de palavras repetidas, um certo número de vezes e com posturas particulares do corpo, deviam ser feitas 5 vezes por dia. Outros pilares eram a doação de uma certa proporção dos ganhos da pessoa para tipos específicos de obras de caridade ou beneficência pública, um severo jejum do amanhecer ao anoitecer durante todo o mês do ano,
durante um mês do ano, o Ramadã, que termina numa festa, e o Hajj, a peregrinação a Meca, num tempo fixado do ano, envolvendo vários atos rituais e também terminando numa festa celebrada por toda a comunidade. A esses atos específicos acrescentava-se ainda uma exortação a seguir o caminho de Deus, a jihad, que podia ter um sentido mais amplo ou mais preciso, combater pela expansão das fronteiras do Islã. Então, notem bem, nós temos, se a pessoa é, por exemplo, cristã católica, ela tem o preceito do batismo, tá certo? Né? Do batismo, do batizado, tá certo? Agora, o muçulmano, né? Então o que o muçulmano deve seguir e fazer? Pilares do Islã, tá certo? Rezar 5 vezes por dia em direção à Meca, etc, etc, etc. Agora, notem que já no próprio texto sagrado, e diferentemente da ideia de intolerância inerente ao islamismo, existe uma compreensão de uma realidade cotidiana que frequentemente não está dada em outras religiões. Por exemplo, a ideia de jejum. Né? Então, durante o dia não se alimenta, tá? E à noite faz uma alimentação leve, uma alimentação... Porque é um mês dedicado ao espírito e não um mês dedicado ao corpo, ao mundo. É um mês dedicado à reflexão espiritual. Agora, no próprio texto sagrado já existe uma previsão. Gestantes devem seguir esse jejum? Não. Doentes, idosos, crianças? Não. Então, não é para você se matar no Ramadã. Muito pelo contrário. É só uma ideia de reflexão espiritual, de reflexão de si diante do islamismo. A ideia de viagem a Meca uma vez na vida, a cidade onde começam as pregações muçulmanas. Desculpa, a cidade onde o profeta nasceu, as pregações muçulmanas começam em Medina. As pregações se propagam a partir de Medina, que fica aproximadamente a 100 quilômetros de Meca, e é a segunda cidade santa para os muçulmanos. Então, a peregrinação a Meca uma vez na vida, se você tiver recursos. Nada seria mais deplorável do que você passar privações, deixar a sua família em privações para viajar para Meca, tá certo? Então, existe uma compreensão da realidade, uma tolerância diante da realidade já nos preceitos sagrados, inclusive no que diz respeito à dita jihad. Vejam, a esses atos específicos acrescentava-se uma exortação a seguir o caminho de Deus, a jihad. A jihad, portanto, deve ser entendida de que maneira? Né? Como a ideia de matar aquele que não é muçulmano, porque é uma guerra santa? Não. Trata-se de um esforço de aperfeiçoamento pessoal como muçulmano, trata-se de um esforço de conversão do não muçulmano à fé islâmica, e não necessariamente de morte da outra pessoa. E de novo a ideia que a gente tinha falado anteriormente de fundamentalismo religioso. E quando um grupo político se apropria desse pensamento religioso, daí ele passa a oficializar que jihad é matar o não muçulmano. Agora, isto é literalidade do texto sagrado? Claro que não. Claro que não. Existem outras formas muito mais consistentes de nós entendermos o que é jihad. E daí vem o grupo que se apropria do poder e impõe uma interpretação que lhe apetece, que é adequada a este grupo e que se torna hegemônica pelo poder que esse grupo passa a ter. Aprofundando ainda mais, e ainda nas palavras de Rouhani, vejam, os não muçulmanos pagavam um imposto per capita especial, né, a jizya, ao governo, um imposto especial ao governo. Continuando, pela lei e pelo costume islâmico, exigia-se que trouxessem alguns sinais de sua diferença. Usavam roupas de um tipo especial, evitavam certas cores associadas ao profeta e ao Islã, verde, né, a cor do Islã em especial, não andavam com armas nem montavam cavalos, não deviam construir novos lugares de culto, consertar os velhos sem permissão, nem construí-los de modo a ofuscar os dos muçulmanos, mas tais restrições não eram aplicadas sempre e nem uniformemente, observadas de maneira mais
mais estrita eram as leis sobre casamento e herança. Um não muçulmano não podia herdar de um muçulmano. Um não muçulmano não podia casar-se com uma muçulmana, mas um muçulmano podia casar-se com uma judia ou uma cristã. A conversão de muçulmanos a outras religiões era estritamente proibida. Então vejam, aqui nós encontramos nessa passagem de Rouhani uma explicação em que, de novo, se contrapõe a ideia de intransigência e violência do Islã, essa ideia estúpida, que explica a expansão mais rápida do islamismo. As áreas que foram tomadas pelo islamismo muito rapidamente, né, durante o período dos chamados profetas iluminados, califas iluminados, os 4 califas que vêm logo após a morte do profeta Maomé, durante esse período de forte expansão do islamismo, nós passamos a entender essa expansão devido à tolerância religiosa. As áreas conquistadas pelo Islã, as pessoas não muçulmanas podem continuar tendo seus templos, podem continuar tendo a sua religião, apenas com algumas poucas variações frente à sua vida logo anterior. E isso ajuda a explicar, pela tolerância religiosa, a expansão do islamismo. Mas tem uma passagem que diz aqui ao final que era proibida a conversão de muçulmanos a outras religiões. Que grande intransigência, hein? Parece que o islamismo é realmente intransigente, porque ele proibia a conversão do muçulmano a outras religiões. Qual religião tem previsão de conversão para outra? Então será que está escrito na Bíblia? Né? Então deve estar nos Salmos. Né? Você se converterá a outras religiões para experimentar cada uma delas um pouquinho? É claro que não. Um sistema religioso trabalha com uma noção dogmática de verdade e de maneira totalizante. Ele explica tudo a partir do sistema religioso totalizante. Ele tem uma noção dogmática de verdade. Então a minha religião é verdadeira. Por que haveria então a conversão a outra religião? Então isso está dado no islamismo? Sim. Está dado em qualquer outro sistema religioso, tudo bem? Mas por que será que o islamismo se manifesta mais recentemente, por exemplo, em formas mais extremadas como o terrorismo da Al-Qaeda, como o terrorismo do Estado Islâmico? Vamos entender isso e lembrando do choque de civilizações, não validando, mas lembrando de uma ideia. Vejamos, nós temos o Ocidente que tem uma crescente incapacidade de acolhimento da alteridade. O que é alteridade? É o outro, que é como eu sou, mas de alguma forma contrasta comigo, não sendo, portanto, como eu. E dado esse contraste, eu consigo me definir em uma perspectiva hegeliana. Então, por que uma pessoa pode se dizer heterossexual? Ora, porque há pessoas que são bissexuais, que são homossexuais, que são não binárias, e assim sucessivamente. Por que uma pessoa pode se dizer homem? Porque existem outras pessoas que são mulheres. Então, através da alteridade, há a definição de si. Mas de parte a parte, há uma condição essencial de humanidade e que dá legitimidade de existência para o outro nas suas peculiaridades. Entretanto, o Ocidente tem uma incapacidade de entender isto. Voltando ao imperialismo, lá do século XIX. Há uma noção de superioridade do homem europeu frente ao homem africano, das sociedades europeias sobre as sociedades africanas asiáticas, e da imposição de um padrão europeu sobre outras partes do mundo. Agora, realmente você, não europeu, se sente inferior ao europeu? Sente demanda por se transformar em algo parecido com um europeu? Claro que não. E quando isso é imposto a populações da África, da Ásia, há uma resposta que pode ser mais ou menos intensa, mais ou menos violenta. Então nós temos, isso sim, vejam, demandas externas sobre outras religiões a partir da lógica do imperialismo, da Guerra Fria, da globalização, que se impõe do Ocidente sobre essas outras regiões sem respeito à alteridade, sem respeito a esta diferença que não macula a essencialidade da humanidade de parte a parte. Como o Islã reage a isto mais recentemente? Ora, dada a pobreza, há então uma resposta violenta. E notem bem, eu não estou falando de pobreza material apenas. Material, sim.
Se a gente for averiguar o índice de desenvolvimento humano de populações do norte da África, da Ásia Ocidental, eles são índices de desenvolvimento humano relativamente mais baixos. E é só pobreza material que explica a reação violenta de partes do Islã ao Ocidente? Não! É pobreza imaterial. É dilapidação simbólica. É a desconsideração da sua possibilidade de existência como muçulmano, que ajuda a explicar muito mais fortemente a reação violenta de partes do Islã. Recrudescimento cultural. Então quer dizer que eu não posso ser como eu sou? Ah, claro que eu posso. Então eu vou contrastar ainda mais, eu vou me apegar ainda mais às minhas características que são distintivas do outro europeu. Recrudescimento cultural. Implementação da Sharia. O que é Sharia? É a lei islâmica que se torna na forma de organização da sociedade civil em estados que são, na prática, então, confessionais, passam a organizar a sociedade de acordo com a lógica religiosa, no caso, muçulmana, e manifestações violentas, como, por exemplo, o terrorismo. Então, aqui nós vemos a manifestação violenta do Islã em uma dupla perspectiva que frequentemente não está dada. A gente normalmente vê só isso daqui, principalmente na imprensa. Então, o Islã atacando. Mas a gente tem duas partes nesse processo. Existe sim uma tendência do mundo ocidental de desrespeito, de desconsideração, de violência em diferentes níveis contra o Islã que reage nestas diferentes manifestações. Avançando agora para o hinduísmo, a nossa apostila traz este quadrinho que mostra a população hinduísta no mundo, com destaque para a Índia, onde nós temos mais de 950, quase 1 bilhão de muçulmanos, quase 95%, eu falei muçulmanos, desculpa, hinduístas, de quase 1 bilhão de hinduístas, praticamente aí 95% dos hinduístas do mundo está na Índia na atualidade. Hinduísmo na Índia. A maioria dos indianos é hinduísta, mas a Índia é formalmente um estado laico. Um estado laico onde existe no hinduísmo a ideia de castas. Uma característica do hinduísmo, né, um aspecto do hinduísmo é a noção de castas. Castas que estão ligadas à doutrina da reencarnação e a noção de que a sua encarnação atual é resultado de uma evolução espiritual mediante as suas vidas anteriores. Parece, nesse aspecto, tem uma semelhança com o kardecismo do Brasil, né? O kardecismo do Brasil contemporâneo. Segundo os kardecistas, você tem um espírito imortal e tem várias diferentes vidas, né, nas quais você tem uma evolução espiritual. E boa parte das características inerentes à sua vida presente seriam determinadas pelas coisas que você realizou nas suas vidas passadas. Entretanto, no kardecismo, você só reencarna como ser humano. No hinduísmo, não. Você reencarna como qualquer animal. E dependendo das suas realizações na sua vida anterior. E daí uma ideia, vejam, né? Nessa encarnação eu estou vivendo como um animal, uma ave, como um peixe. Eu tenho margem para me transformar em outra coisa? Não. Eu tenho que viver a minha vida toda como bagre, eu tenho que viver a minha vida toda como águia, tá certo? Não tenho opção. Mas eu não encarnei como bagre ou como águia, mas como ser humano. Mas não um ser humano qualquer, porque o meu pai é da casta dos sacerdotes. Agora vejam, um bagre pode ter filhos com uma águia? Não pode. Então a minha mãe também é da casta dos sacerdotes e eu, portanto, também pertenço a essa casta. O bagre pode mudar de espécie ao longo da vida dele? Não pode. Eu também não posso mudar a minha casta ao longo da minha vida, e eu vou ter matrimônio, eu vou ter relações sociais, principalmente dentro da minha casta.
A casta dos sacerdotes é a mais elevada em termos de poder político e, consequentemente, recursos materiais. A casta não se define por renda, mas a casta dos sacerdotes é politicamente mais destacada e tem melhores benefícios materiais, seguida pela casta dos militares guerreiros, depois vem comerciantes, artesãos e os párias, né? A base, o piso dessa pirâmide político-social. Bom, existem essas castas que são da tradição hinduísta, mas a Índia é um estado laico na atualidade. Então, o que as castas têm a ver com a Índia de hoje? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque as tradições religiosas, as tradições culturais têm uma inércia de organização da própria sociedade na atualidade, mesmo com um grau mais ou menos elevado de laicização. E como resultado, as castas baixas e as pessoas que não são hinduístas acabam sendo de diferentes formas marginalizadas, sendo marginalizadas na sociedade civil ou pelas instituições, criando uma condição de pobreza e vulnerabilidade política para essas pessoas. É tolerável isso dentro de uma sociedade que se diz laica, a indiana moderna? Não. E por isso, nos anos 1990 e início dos anos 2000, a Índia passou a praticar políticas afirmativas. Sim, políticas afirmativas, como aquelas dos Estados Unidos para a população negra, aqui no Brasil, né, para negros, para indígenas, né, como, por exemplo, as cotas em universidades. E lá na Índia, no caso, não para negros, não para indígenas, mas para populações não hinduístas. Um movimento bastante bem-vindo, tendo em vista a marginalização de pessoas por uma tradição cultural religiosa em uma sociedade que é laica e, sendo isso, portanto, uma contradição. Entretanto, mais recentemente cresceu o nacionalismo hinduísta de extrema-direita na Índia, principalmente agora ao longo dos anos 2010 e ainda agora nos anos 2020, na figura do atual primeiro-ministro, o Narendra Modi. E com isto, há uma tendência de retração dessas políticas afirmativas e não apenas de avanço de uma institucionalização legal, pública e estatal das características do hinduísmo, da religião hinduísta. O que nós vimos lá no começo da apresentação? Quando uma religião se apropria do poder de Estado, totalmente ou parcialmente que seja, aumenta a vulnerabilidade das pessoas que não participam daquela religião. Que vão se sentir contempladas e felizes? Claro que não, aumentando, portanto, as tensões sociais, a violência na sociedade, como resultado deste processo de marginalização dos que não compartilham da mesma religião. Na Índia, isso acontece em especial para as populações do norte da Índia, na região da Caxemira. É uma região litigiosa, é uma região disputada entre Índia, China e Paquistão. Há uma extensa área da Caxemira que está sob domínio da Índia, mas nesta região indiana, a Caxemira indiana, a maioria da população é de muçulmanos. Desde a formação da Índia, como nós conhecemos agora, a Índia do pós-Segunda Guerra Mundial, a Índia moderna, há uma tendência de autonomia política da Caxemira. Então a Caxemira, uma parte extensa da Caxemira, está sob domínio, é de soberania indiana, mas tem um governo, tem leis, tem instituições que respeitam a dinâmica das populações da região que são de maioria muçulmanas. Mais recentemente, e à luz do nacionalismo hinduísta, o primeiro-ministro Modi rompeu com esta autonomia. E agora as instituições indianas, ligadas à maioria da população hinduísta, se manifesta integralmente sobre o território indiano, inclusive sobre a Caxemira de maioria muçulmana. Isto tende a aumentar as tensões regionais e as tensões domésticas dentro da Índia. Este ano, por exemplo, não em relação aos muçulmanos, mas em relação aos Sikhs, outra religião presente na Índia. Então, nós temos maiorias de hinduístas, temos muçulmanos na Caxemira e temos Sikhs, principalmente na província do Punjab. O primeiro-ministro, o governo indiano está sendo acusado pelo governo canadense de patrocinar o assassinato de um independentista Sikh que estava refugiado no Canadá
que estava refugiado no Canadá, criando então a tensão internacional entre o Canadá e a Índia. Então, dentro desta lógica de avanço de uma forma de pensamento religioso, a tendência de tensão crescente dentro da sociedade indiana com outros países da região, e vejam, no cenário mundial, tensões diplomáticas entre a Índia e o Canadá. Avançando, violência contra a mulher. Existe um problema de violência contra a mulher na Índia. E essa violência contra a mulher, por vezes, é atribuída às características do hinduísmo. Vamos ver quem atribui ao hinduísmo a violência contra a mulher? Por exemplo, nessa passagem da revista Veja, tá? O que a revista Veja nos traz? Alguns livros hindus, diz a revista Veja, deixam claro o diminuto papel feminino na sociedade indiana. Os textos Leis de Manu promovem a desigualdade ao afirmar que uma mulher não está apta a ser independente em nenhum momento de sua vida. Quando criança, deve viver sob a custódia do pai, quando adulta, sob a custódia do marido e quando viúva, sob os cuidados do filho homem. Tá, então isto diz, segundo a revista Veja, o livro de Manu, um texto sagrado hinduísta. Agora vejam no mesmo parágrafo que a revista Veja coloca. O pavoroso estupro coletivo de uma universitária de 23 anos que voltava de uma sessão de cinema em Nova Delhi mostrou que qualquer mulher pode ser vítima de violência, até mesmo as que têm a oportunidade de buscar melhores condições de vida. Construindo o parágrafo desta forma, qual é o entendimento que eu tenho? Que o hinduísmo, por exemplo, as leis de Manu levaram ao estupro coletivo desta jovem. Agora, será que está previsto no hinduísmo estupro coletivo? Não, revista Veja, é óbvio que não. Isso não são características intrínsecas do hinduísmo, e dizer isso é um preconceito atroz. E como todo preconceito, é burro. Porque várias religiões de caráter pré-moderno tem uma relação com a mulher que não é a relação do feminismo, que se estrutura mais fortemente apenas no mundo ocidental e ao longo do tão recente século XX. A ideia de marginalização da mulher está presente em outros textos sagrados não hinduístas. Vejamos, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Faz parte do livro de Manu? Não, faz parte de Efésios. E por causa disso, então, há uma chancela para homens estuprarem coletivamente mulheres no mundo cristão? Óbvio que não. Então não há uma relação do texto sagrado, com a violência à mulher. O que há sim é uma degradação socioeconômica, uma anomia social, que pode se aproveitar de valores religiosos para violência contra grupos minoritários, grupos que têm menos força na sociedade, grupos vulneráveis, como por exemplo as mulheres. E de novo, não acontece só lá no mundo hinduísta. Vejam, aqui nós temos o coronel Jesuíno, né, casado com Sinhazinha, na adaptação para a TV de Gabriela de 2012. Ficou bastante conhecido, virou uma espécie de meme, a expressão violenta do coronel Jesuíno para sua esposa, dizendo: vá para o quarto e se prepare, eu vou lhe usar. Vou lhe usar é vou fazer sexo com você. Vou lhe usar é vou violentar você. É isso que ele estava fazendo. E ele é hinduísta, indiano, por um acaso? Claro que não. Isso não é uma exclusividade do hinduísmo, isso não é uma exclusividade da Índia e não é previsto nos textos sagrados hinduístas. A gente pode averiguar isso ainda de uma outra forma. Vejam, as megacidades mais perigosas do mundo para as mulheres em 2017, segundo a Fundação Thomson Reuters. Periodicamente, a Fundação Thomson Reuters
faz essa pesquisa de cidades no mundo que são mais perigosas, são mais difíceis para mulheres em escala mundial. E vejam, opa, Nova Delhi aparece na nossa lista. Parece que eu me enganei, hein? Então a Índia e, quem sabe, o hinduísmo fazem muito mal às mulheres, hein? Porque Nova Delhi está na lista. E tem alguma cidade brasileira na lista? Não, não tem. Tem Lima, no Peru, tem a cidade do México, mas nenhuma cidade brasileira. Sim, porque aqui no mapa estão as 10 mais perigosas para as mulheres, mas nessa pesquisa de 2017, São Paulo ficou na 11ª posição. E São Paulo não é muito hinduísta, não é verdade? Vamos ver o que a Fundação Thomson Reuters averigou e qual é a posição de São Paulo comparativamente às cidades da Índia. Olha só, um dos fatores de averiguação, as práticas culturais, né? E vejam, quanto mais para o vermelhinho, quanto pior, né? Quanto mais para o verdinho, quanto melhor para as mulheres, tá legal? As mulheres estão bem protegidas de práticas culturais potencialmente prejudiciais, incluindo mutilação genital feminina, crianças, casamento precoce ou forçado, infanticídio feminino. Onde está Nova Delhi na nossa lista? Na 6ª posição, hein? Muito mal, hein, Nova Delhi? São Paulo está razoável, está lá nas últimas posições, então é melhor para as mulheres em São Paulo, comparativamente, por exemplo, a Delhi na Índia. Outro aspecto averiguado, né, as oportunidades econômicas. As mulheres têm acesso a recursos econômicos como educação, propriedade de terras e outras formas de propriedade e serviços financeiros como contas bancárias. Né? Então, vamos achar Delhi, está aqui na 3ª posição, piorou ainda mais. Mas São Paulo também piorou bastante, hein? São Paulo agora está na 10ª posição. E, né, esse aspecto é bem ruinzinho para as mulheres em São Paulo, segundo a Fundação Thomson Reuters. Mais duas perguntinhas. Acesso a cuidados de saúde. As mulheres têm bom acesso aos cuidados de saúde, incluindo controle sobre a saúde reprodutiva e a mortalidade. Delhi está na 5ª posição, né? A 5ª pior cidade para as mulheres no mundo, e São Paulo agora está logo atrás, na 6ª posição. Última coisa que a Fundação Thomson Reuters pesquisou: violência sexual. As mulheres podem viver nessa cidade sem enfrentar o risco de violência sexual, incluindo estupro ou ataques sexuais e assédio? São Paulo e Delhi na 1ª posição, as cidades mais perigosas para as mulheres. Então, de novo, é algo intrínseco ao hinduísmo? Claro que não. É algo exclusivo de violência contra as mulheres na Índia? Claro que não também. É um grupo vulnerável e que em diferentes partes do mundo demanda normas legais que acabem com esta assimetria que vulnerabiliza as mulheres. Para finalizar, cristianismo. E como nós temos nos outros esqueminhas da apostila, a evolução percentual e absoluta dos fiéis cristãos no nosso gráfico. O cristianismo no mundo ocidental tem uma peculiaridade político-econômica importante no final do século XX. Estados Unidos, anos 1970 a 1980, avançou o chamado conservadorismo protestante. Nos Estados Unidos havia uma crescente contestação ao poder dos Estados Unidos a partir da própria sociedade americana nos anos 1960. O movimento hippie, contra a cultura, questionava as características da sociedade americana na própria sociedade americana. Os formuladores de política nos Estados Unidos passaram a reagir a isto, criando um contexto de valorização das características intrínsecas supostas da sociedade americana a partir dos anos 1970. Um recurso para tanto foi o chamado conservadorismo protestante, que é individualista, que é tradicional, que é moralista, e vai se contrapor às características mais progressistas, mais vanguardistas, inerentes aos movimentos contraculturais dos Estados Unidos dos anos 1960. Isso cria um aparente paradoxo. Nós temos, dentro desse contexto do conservadorismo protestante, uma economia de não intervenção do Estado. O neoliberalismo, a deslegitimação da intervenção do Estado na economia, se insere dentro do contexto do conservadorismo protestante.
Ao mesmo tempo, vejam, então o Estado não deve interferir sobre a minha pessoa. O Estado não deve interferir sobre os meus investimentos, sobre aquilo que eu faço, porque eu sou uma pessoa individual, eu tenho liberdade. Sim, liberdade para investir, liberdade para consumir, liberdade para ir e vir, liberdade para consumir drogas. Opa, droga não. Droga não pode. Eu sou mulher e eu quero praticar um aborto, eu quero induzir artificialmente, cirurgicamente, né, um aborto. Não pode. Né? É repressor a essas características. Então vejam, é uma contradição, porque dentro da lógica neoliberal, o Estado não vai interferir junto à pessoa do ponto de vista político. Então, uma camada além do econômico. Tá? Então, o Estado não interfere sobre a pessoa individualmente, que é dotada de poderes, e o Estado não pode interferir sobre isto. Nos Estados Unidos dos anos 1970 e 80, não. O Estado, então, intensifica a chamada guerra às drogas. Guerra às drogas dentro de um contexto do conservadorismo protestante, que é dotado de valores religiosos que fazem contraponto à ideia de liberdade da pessoa. A gente arrasta isto no mundo ocidental, inclusive até a atualidade aqui no Brasil. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, algumas características das religiões na sua relação política, na sua relação social, na sua relação econômica, religiões, o islamismo, o hinduísmo e o cristianismo nas suas diferentes vertentes. Se alguém tem alguma dúvida acerca desse assunto razoavelmente complexo, é só me procurar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte!